Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez nesse dia, que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor, para sempre frutificarmos para a honra e glória do seu santo nome. Estamos na sequência da nossa série de estudos, considerações sobre o Espírito Santo à luz da Bíblia e do contexto, à luz do contexto bíblico e histórico. E hoje vamos estar iniciando a nova categoria de livros, os livros proféticos, onde podemos também chamá-los de profetas maiores, profetas menores. E nossas considerações hoje vai estar baseado no livro de Isaías, ou os textos do livro de Isaías que fala sobre o Espírito Santo. E nós sempre temos mencionado justamente com esses dizeres, né? Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. Claro que a ênfase, a palavra Espírito Santo está mais focada dentro do contexto do Novo Testamento. Espírito de Cristo, Espírito do Senhor. E no Antigo Testamento, mais Espírito do Senhor, Espírito. Aparece também a palavra Espírito Santo, mas um foco maior no Novo Testamento. E vamos estar chegando lá. Essa é a última categoria de livros antes do Novo Testamento. Trabalhamos já os livros históricos, trabalhamos os livros poéticos e agora os livros proféticos. A você que nos acompanha através da Rádio 97, sejam bem-vindos. A você que nos acompanha através do canal no YouTube. E sempre estamos relembrando aí, divulgando nossos trabalhos, né? Você pode também estar acessando nossos conteúdos através do Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook. E caso, né, uma divulgação também, caso seja morador aqui de Machadinho, pode participar também conosco, nossos encontros semanais, nas sextas-feiras à noite, temos o nosso ponto de encontro, nossa classe bíblica, onde trabalhamos também ali com os nossos familiares, vizinhos, amigos, que queira estar participando conosco. Caso queira falar conosco também, estamos deixando disponível o nosso WhatsApp 984-87-2712, que aliás também tem sido uma ferramenta onde trabalhamos divulgando a palavra com nossos amigos, conhecidos, através de grupos, linhas de transmissão, onde mandamos também reflexões, mensagens que falam sobre a palavra de Deus. Temos também a nossa rádio web com o mesmo nome, A Voz que Clama, História e Profecia, onde você pode baixar o aplicativo no Play Store e ali você vai ter acesso a louvores do Quarteto Arautos do Rei e mensagens diárias, onde deixamos disponível ali no decorrer do dia um tema que de tempo em tempo vai estar sendo apresentado. Temos quase 400 temas já disponíveis no canal no YouTube, dentro das playlists, né, como nós mencionamos, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, evangelhos e cartas. E agora também estamos com uma outra playlist, né, falando só sobre a temática, o tema do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Então, são mensagens que contemplam os principais assuntos da Bíblia, e temos outra playlist também, onde ela fala sobre o livro dos livros, que, claro, a Bíblia, né? Livro sem comparação, e os outros temas está tudo dentro desse contexto, né? Históricos, poéticos, proféticos, evangelhos e cartas, as subdivisões da Bíblia. Lembrando que a divisão maior é Antigo e Novo Testamento, e dentro delas essas subdivisões, onde você pode achar sobre um personagem, sobre um tema, sobre uma doutrina. E até aqui temos trabalhado mais o contexto histórico mesmo, mas vamos estar avançando também para a questão doutrinária, a questão daquilo que deve ser a regra áurea, né, de todas as pessoas, independente, temos falado sempre, independente de uma placa denominacional, mas aquilo, ou princípios que Deus nos coloca para seguirmos, né, os mandamentos de Deus, as suas orientações, seus ensinos, para frutificarmos para a honra e glória do nome do Senhor. Quero convidar você, nesse momento, para falarmos com o Senhor em oração, preparando assim a nossa mente, espírito para o estudo da palavra. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, a proteção, a oportunidade nesse dia estudar a tua palavra. Oramos por todos aqueles que nos acompanhará através da 97 FM ou do YouTube, ou quem sabe em outras mídias também,
que a mão do Senhor esteja estendida sobre cada um, seus familiares, projetos e sonhos que sejam realizados em Ti, segundo a vontade do Senhor. Nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito. Essas bênçãos rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos então estudar sobre o Espírito Santo nos livros proféticos e hoje, como uma mensagem um pouco extensa em todos os livros, né? Para estudarmos todos eles, vamos trabalhar no livro de Isaías, iniciando aqui falando sobre atributos divinos. Aqui nos é dito em Isaías capítulo 11, versículo 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É uma mensagem geralmente aplicada ao Messias, a Cristo, quando esteve aqui, de que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. Aí fala não somente de atributos, mas de plenitude, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Interessante que no Apocalipse, vamos chegar também lá, né, que é o último livro da Bíblia, ele fala também dos 7 Espíritos, né, a plenitude total daquilo que Deus faz em nós. A cobertura correta, isso é importante para você e para mim, né? Estarmos debaixo do esconderijo do Altíssimo, de suas asas, a cobertura completa. Aqui nos é dito, Isaías 30, versículo 1, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, qual deve ser a cobertura correta, completa para mim e para você? O Espírito Santo de Deus. Eles procuram uma cobertura, mas não do meu espírito, do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos estar guardados e protegidos com essa cobertura que o Senhor oferece para nós. O versículo 21 do capítulo 30, falando sobre o bom caminho, nos diz o seguinte, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás ou por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Em algumas traduções, andai por ele, sem vos desviardes para a direita, nem para a esquerda. O bom caminho, uma voz a nos falar, a nos guiar, a nos direcionar a cada dia. Ainda o capítulo 32, versículo 15, diz que até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque. Então nós precisamos do Espírito que vem do alto, do Espírito de Deus, não do Espírito de baixo, das trevas, do Espírito do mal, que nos direciona para tudo aquilo que é ruim. Então, ouvimos essa voz que está a falar, no próprio contexto de Isaías, capítulo 1, versículo 8, fala, vinde, resolvemos, vamos conversar um pouco, o Senhor, convidando o Senhor, conclamando, ainda que os vossos pecados sejam como carmesim, como escarlate, se tornarão brancos, puros, como a lã. E ele diz, se me ouvirdes, se derem ouvido a minhas palavras, comereis o bem dessa terra, mas se não, sereis levado para o cativeiro. Então precisamos que o Senhor derrame sobre nós o Espírito do alto, o Espírito Santo, para que venhamos produzir frutos para a glória de Deus. Entrando no capítulo 40, versículo 7, falando sobre o Espírito do Senhor, como mencionei, você vai encontrar na Bíblia geralmente com esses títulos, né? Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. Isaías 40, versículo 7 fala que seca a erva, a flor pode cair, mas diz que soprando nela o Espírito do Senhor, na verdade, o povo é erva, o texto diz. Então seca a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor, e o povo é erva. Ou o Tiago até fala, né? Assim como a folha que é jogada de um lado para o outro. O salmista Davi ele fala também que o varão que teme ao Senhor é como a árvore plantada junto a ribeiros de água que dá o seu fruto na estação própria. Aqui vem para nós uma
como que é uma pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Então percebe que, pelo menos eu entendo assim, posso ser leigo no tema, no assunto, né? Você está falando quem guiou o Espírito do Senhor. Não está falando de um outro Senhor, de uma outra pessoa, mas do próprio Eterno, do próprio Senhor, ou de Cristo. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem guiou o Senhor, podemos dizer assim? Ou foi o seu conselheiro? Quem que ensinou alguma coisa? E o capítulo 42, versículo 1, é dito que eis aqui o meu servo. Quem é o meu servo? A quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Uma mensagem, uma promessa, uma profecia do servo, falando sobre o próprio Cristo, que ele traria justiça aos gentios. Na mensagem de Isaías 56, 58, fala que a casa do Senhor, a minha casa, será chamada casa de oração para todos os povos, onde todas as pessoas têm livre acesso à salvação oferecida em Cristo. E ele vem agora também com uma mensagem, um apelo: chegai-vos a mim. Não somente no contexto de Israel, a quem foi dirigida essa mensagem, onde Isaías escreve no capítulo 1, falando que o boi conhece o seu possuidor, a sua manjedoura, mas o meu povo não tem entendimento, não tem conhecimento, ou não quer ter esse conhecimento, se afastando do Senhor com uma apostasia constante. E é dito no capítulo 44, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento, que de fato é um dos símbolos, né, do Espírito, é um deles. E rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É uma mensagem para Israel, não somente para Israel no sentido literal, tenho sempre batido nessa tecla, mas todos aqueles que aceitam a mensagem de salvação, que são agregados ou enxertados, né, no contexto de salvação. Então, a salvação é extensiva a todos, não está limitada a um povo, mas ela é oferecida em Cristo a todas as pessoas. O capítulo 48, versículo 16, é um versículo bastante interessante, intrigante até. Aliás, até vi um grande teólogo, né, mostrando, provando, dentro do contexto do seu entendimento, de que aqui se prova uma trindade. Né? Diz o texto: chegai-vos a mim, ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Então, no entendimento dele, um ser, uma pessoa estava ali desde o princípio, o Senhor Deus, né, subentendendo no seu pensamento que Deus aqui está se referindo ao Eterno, ao Pai, enviou a mim e o seu Espírito, ou seja, uma outra pessoa em conjunto, né? Mas se voltarmos ao próprio texto, vou chegar também, Isaías 61, né, fala que o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele enviou-me a pregar, a evangelizar. Aqui fala, enviou a mim e o seu Espírito. Em outras, ou com o seu Espírito. Né? Ou dotou ele com o Espírito, a capacidade, o poder, a plenitude do Espírito, né? Para que pudesse pregar, para que pudesse ensinar. Nós até lemos, né, no capítulo 11, o Espírito de sabedoria, Espírito de poder, de entendimento, de fortaleza, plenitude, totalidade. O próprio apóstolo escreve que Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui nos remete a essa plenitude, né? A uma ação em pessoal, ou o próprio Hebreus, Paulo escreve em Hebreus, em outras cartas também, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. De que maneira? Através do Espírito, né? Do Espírito Santo atuando, a onipresença, né, de Deus. Nós até vamos chegar nesse contexto do Novo Testamento, onde falamos que Deus e Cristo são os que podem nos batizar com o Espírito Santo. Cristo diz: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. De que forma? Em Espírito. Capítulo 59, versículo 19, fala também um ponto importante. E
está escrito que então temerão o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Tá? Então, mais uma promessa aplicável ao futuro, né? Então temerão o nome do Senhor, desde o poente até o nascente. Se, por acaso, abrindo um parênteses, vier o inimigo, o Espírito do Senhor vai arvorará uma bandeira, né, uma proteção. Ainda no versículo 21, está escrito: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Ontem à noite mesmo estávamos na nossa classe bíblica, né, com nossos amigos, familiares, estudando justamente sobre Daniel capítulo 7, falando sobre um poder que se levantaria dentro do contexto do Império Romano, Roma dividida, onde se tornaria a Europa em 10 reinos, e que um poder menor, chamado chifre pequeno, que a princípio seria um poder simplesmente religioso, mas que torna também um vulto também político, né, que dominou soberanamente aí de 1260 anos, que uma profecia apontava sobre isso, que isso aconteceria no período da Idade Média. Né? E interessante que ali mostra algo que pode ser aplicado aqui, que o próprio Isaías comenta, né? Fala de que o próximo reino universal não vai ser nenhum dos que nós conhecemos aqui, ou a ONU, ou os Estados Unidos, ou China, qualquer outro país aqui, ou Rússia, né? Mas será o reino do Messias, né? De Cristo, onde os santos do Altíssimo vão poder estar. E diz que de um a outro extremo, as nações todas servirão ao Eterno, né? Cristo. Então aqui está essa mensagem, a aliança que é mencionado, que será passado para a descendência, o descendente desse, não haverá um outro reino que domine, como no caso Babilônia, depois Medos e Persas, Grécia, Roma em dois momentos, né? Roma foi diferente dos outros impérios, que ela não foi conquistada por um outro poder exterior, mas interiormente ela se divide em 10 partes, e é o que temos hoje na Europa, ali, saindo ali também os Estados Unidos. Mas a mensagem de segurança para nós é que esse reino que será estabelecido é um reino no qual habita a justiça. Nós aguardamos, Pedro escreve, um novo céu, uma nova terra, nos quais habita a justiça, onde os salvos de todas as épocas vão poder estar com o Senhor por toda a eternidade. Então, é uma mensagem que deve confortar o nosso coração. Eu havia falado, né, sobre o ungido do Senhor, mencionei, pegando o texto lá de Isaías 46, 18, e justamente isso mostra para nós algo importante. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E o próprio Cristo ele faz essa aplicação no Novo Testamento quando ele está na sinagoga a pregar. Ele diz por quê? Porque o Senhor me ungiu. Então quem ungiu Jesus? Foi o Senhor. E assim só, eu acho que tem ficado meio repetitiva a minha fala, daqueles que talvez nem ainda conversaram comigo a respeito, mas dizem que eu não creio no Espírito Santo, né? A nossa questionamento sempre é o Espírito um terceiro ser coeterno, coigual, autoexistente, assim como Cristo e Deus? Não estou negando aqui uma ideia de uma personalidade, da atuação do Espírito, de modo nenhum. Né? Mas aqui diz que o Espírito do Senhor, então o Espírito é do Senhor, não é um Espírito de um terceiro ser. Então o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque aí ele diz que quem é que está agindo, quem é a ação? Porque o Senhor me ungiu. Quem foi que ungiu? Foi o Senhor, não foi o terceiro que ungiu com ele mesmo o Messias, o Cristo. Né? Eu falo Messias aqui, pode até, quem sabe, ser interpretado, porque geralmente quem usa isso são pessoas, né, de Israel, da comunidade de Israel, mas o ungido, o Messias, Cristo, Yoshua, Machia, Desejo das Nações, Emanuel, isso são títulos, né? Isso não vai interferir, ou Jeová, não vai interferir. Até falei no último estudo, né,
quem subiu ao céu e desceu, quem amarrou as águas nos seus punhos, qual é o seu nome, qual é o nome do seu filho. E esse não é o fator mais importante, né? Jesus se identifica, eu sou o que criou todas as coisas. Então aqui diz que o ator, né, o autor dessa unção, o Senhor me ungiu com o Espírito Santo, para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Até citei, é claro, antecipando, porque eu vou ter uma mensagem só sobre o livro, né, Atos dos Apóstolos, mas em Atos 2:33 justamente fala sobre isso. Que Cristo, ele é glorificado, ele fica ali ainda cerca de 40 dias, né, com os discípulos, sobe ao céu, 10 dias após, no dia do Pentecoste, Jesus se une a eles nesse clamor de ficar em Jerusalém até que do alto já revestido de poder, e de fato eles fizeram isso, ficaram clamando, e Atos 2:33 fala que, sendo exaltada a destra de Deus, recebeu do Pai a plenitude do Espírito e derramou isto que vedes e ouves. Então, a ação de derramar o Espírito Santo no Pentecoste não é uma ação do Espírito ou de uma terceira pessoa coeterna. O livro Atos dos Apóstolos, comentando sobre isso, ele fala que o ser infinito se revelou em poder. Esse ser infinito que está mencionando não é um terceiro, é o próprio eterno Deus, que mediante Cristo derrama do seu Espírito a plenitude, habilitando eles a falar a língua das nações, que, aliás, é outro problema. Né, que muitas pessoas hoje creem que o dom de línguas é uma língua ininteligível, né? Onde as pessoas não compreendem. Não, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua da qual você não estudou. Né? Então não é algo que você não compreende. E há uma menção aqui falando, né? Diz que eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, o Espírito de Deus, por isso ele se tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Então são questionamentos, são perguntas: quem fez isso? Qual é a ação? Nós temos sempre falado, né, e até para aqueles que pregou uma graça barata, Antigo Testamento é um Deus duro, um Deus carrasco, Novo Testamento é um Jesus bonzinho, né? Mas quem foi o guia de Israel visível? O Cristo, o próprio Cristo. Então é importante entender isso. Aquele, Isaías 63:10, aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para fazer para si um nome eterno, aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo do deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para te fazeres um nome glorioso. Então, ora, menciona o Espírito do Senhor ou o próprio Senhor. Então, está falando do próprio, daquele que guiou. Quem guiou Israel na coluna de nuvem, de fogo, de dia e de noite? O próprio Cristo. Paulo escreveu que beberam de uma mesma água, foram batizados em Cristo, ali na passagem, na nuvem, né, e no mar, e beberam de uma pedra espiritual que o seguia, e essa pedra é de Cristo. Então, ele diz que aquele cujo braço glorioso ele fez andar, que fendeu as águas diante deles para fazer para si um nome eterno, quem é esse? O próprio Cristo. Aquele que os guiou pelos abismos como um cavalo do deserto, de modo que nunca tropeçaram. E o Espírito do Senhor deu descanso. Eu já mencionei, aparece a palavra Espírito, né, como um atributo impessoal de Deus, ou pessoal, mas quando aparece no contexto pessoal, não está se referindo a um terceiro ser, o eterno. É sempre a nossa técnica tem batido em cima disso. É um atributo do próprio Cristo, do próprio Deus, e em alguns momentos até mesmo dos anjos. Vou falar sobre isso. No Novo Testamento temos várias passagens que mostram sobre isso. Porque o próprio Hebreus, carta aos Hebreus, fala que os seus anjos são espíritos ministradores. Quando Cristo, na entrevista com a mulher de Samaria, ele fala: Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A própria carta aos Coríntios também fala do Espírito, o Senhor é o Espírito, referindo-se ao próprio Cristo. Assim como há espíritos
no sentido dos anjos, espíritos maus, né? O principal deles, Lúcifer, o primeiro anjo cobridor, vamos dizer assim, aquele mais próximo do governo de Deus, feito mais parecido com Deus, que ousa se levantar contra Deus e querer uma prerrogativa que era somente de Cristo fazer parte, que é justamente a adoração. Ele quis ser adorado, se rebela contra o governo de Deus e traz consigo a terça parte dos anjos. E se vocês analisarem no contexto, faça isso, faça uma pesquisa. No contexto da origem da Trindade, no contexto histórico, né? Vai para o contexto histórico. De onde surgiu essa ideia inicial? Justamente de nações que eram contra o governo de Deus. Babel. E aí vem seguindo, Babilônia, os persas, os gregos, cada um deles tem as suas tríades. Tríades, lembre, sempre tríades, três, né? E de maneira mais sofisticada, Roma foi aquele que mais se aprofundou nisso, porque ele pega justamente a ideia do Deus, o eterno, de seu Filho e do Espírito Santo. Então, é mais cômodo, assim, vamos dizer, mais sofisticado, né? Abandona os ídolos de pedra, de madeira, o sol, a lua, as estrelas, né? E cria um status agora bíblico, né? Usa passagens e cria algo assim, onde se possa adorar três pessoas coeternas e coiguais. De novo, volto a repetir, não estou questionando a existência do Espírito ou a importância do Espírito, tudo que fala sobre o Espírito. Onde é que estamos pesquisando todos os textos? E permitir que você, que nos ouve ou que nos assiste, que vá para você mesmo e verifique, peça com sabedoria, orientação de Deus, para que Ele te oriente se de fato o Espírito é um terceiro ser coeterno, coigual, que deva ser adorado tanto quanto Deus e Jesus, ou é uma manifestação de Deus ou de Cristo em nossas vidas, vários símbolos, né? Vento, fogo, água, o poder, glória, ou até mesmo com uma ação pessoal ou impessoal da onipresença. Cristo prometeu, eu estarei convosco todos os dias. De que maneira? Através do seu Espírito. É Cristo que se faz presente. As 7 igrejas do Apocalipse, ele fala sobre isso. Estou convosco todos os dias, até a consumação do século, em Espírito. Que a graça de Deus alcance a você. Caso tenha questionamento, primeiramente, os seus questionamentos devem ser levados a Deus, né? Com sinceridade, lendo a Bíblia, orando, mas queira falar conosco, de novo, mencionamos, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 984-87-2712, vamos estar falando, estudando, não estou querendo impor as minhas ideias, meus pensamentos, mas estudando dentro da Bíblia daquilo que o Senhor nos oferece, nos orienta dentro da palavra de Deus. Quero convidar você a falarmos com o Senhor mais uma vez neste momento. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela mensagem desse dia, as considerações que fizemos com respeito à temática do Espírito Santo dentro da Palavra de Deus e nesse tema de hoje, nos livros proféticos, mais específico, o livro de Isaías. Trabalhe nossa mente, nosso coração, nos conceda a cada dia, Senhor, Teu Santo Espírito, nos batize com Teu Santo Espírito para entendermos, compreendermos, estarmos dispostos a praticar nossa vida diária os ensinos da Tua Palavra. Guie-nos sempre, rogamos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.